Livro Céu e Inferno, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Guarulhos, 2023. Páginas 82 a 88, capítulo 4. O Inferno. O homem sempre acreditou intuitivamente que a vida futura deveria ser mais ou menos feliz na razão do bem e do mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele faz dessa vida futura está na proporção do desenvolvimento de seu senso moral e da noção mais ou menos justa que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos instintos que nele predominam. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores, na abundância da caça, e os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto dominado pela matéria, somente imperfeitamente pode o homem compreender a espiritualidade, eis porque ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, porém mais e melhor do na terra. Início da nota do autor número 44. Um jovem do cantão da Savoia, ao ouvir a descrição do quadro sedutor que seu vigário fazia sobre a vida futura, perguntou-lhe se nela todos comiam pão branco. Como em Paris. Fim da nota do autor. Tendo-se chegado a um certo nível, encontra-se, nas crenças acerca da vida futura, uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, é colocado um inferno com torturas físicas. O homem primitivo, não podendo conceber senão o que via, moldou naturalmente sua ideia sobre o futuro de acordo com seu presente. Para compreender outras coisas além daquelas que via diante de si, faltava ao homem primitivo o desenvolvimento intelectual que só com o tempo deveria alcançar. Assim, o quadro que ele fez dos sofrimentos da vida futura é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas em maior proporção. Reuniu nesse quadro todas as torturas, suplícios e aflições que encontrou sobre a terra. Sem ter ainda desenvolvido o sentido que o levaria mais tarde a compreender o mundo espiritual, o homem só podia conceber penas materiais, razão porque, salvo algumas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero, perpetuando-se no inferno dos cristãos, que, também ele, teve seus poéticos intérpretes. Comparando-os, nele se encontram, exceto pelos nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias. Em ambos o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, estranhamente, os cristãos ultrapassaram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham em seu inferno o tonel das Danaides, a roda de Ixion e a pedra de Sísifo, esses eram suplícios individuais, enquanto o inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos levantam para observar os condenados contorcendo-se. Deus ouve, sem piedade, os gemidos destes últimos durante a eternidade. Início da nota do autor número 45. Sermão feito em Montpellier em 1860. Fim da nota do autor. Jamais os pagãos descreveram os moradores dos Campos Elíseos fazendo a apreciação dos suplícios do Tártaro. Como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença de que Plutão limitava-se a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, mas ele não era mau. Ele apenas aprisionava em seu império aqueles que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar o prazer de fazê-los sofrer, enquanto Satã recruta vítimas por toda parte, comprazendo-se em atormentá-las através de suas legiões de demônios armados de forçados, a revirá-las no fogo. Tem-se, de fato, discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima incessantemente os condenados sem jamais consumi-los, se seria um fogo de betume ou breu ardente, pendeu-se para o betume. Início da nota do autor número 46. Sermão feito em Paris em 1861. Fim da nota do autor. O inferno cristão, portanto, em nada fica a dever ao inferno pagão. As mesmas considerações usadas pelos antigos para estabelecer a morada da felicidade levaram-nos também a posicionar o local dos suplícios. Tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocassem o segundo nas regiões inferiores, ou seja, no centro da terra, servindo-lhe de entrada a algumas cavidades sombrias e de terrível aspecto. Foi ali igualmente que os cristãos por muito tempo situaram a morada dos condenados. Reparemos também aí uma outra semelhança. O inferno dos pagãos incluía, de um lado, os Campos Elíseos e, do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava localizado nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho,
Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para dali resgatar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, da mesma forma que entre os pagãos, situavam-se também nos lugares baixos. E a morada dos anjos e santos, assim como o Olimpo, fixava-se nos lugares elevados, posicionada do outro lado do céu das estrelas, que se acreditava limitado. Essa mescla de ideias pagãs e de ideias cristãs não tem nada que deva surpreender. Jesus não podia de súbito destruir as crenças enraizadas. Se tivesse descrito as penas e os gozos futuros em sua realidade espiritual, não teria sido compreendido. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o infinito número de mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não conheciam a sua forma nem sua estrutura interna. Tudo estava, para eles, limitado ao seu ponto de vista, e suas noções do futuro não poderiam ir além de seus conhecimentos. Achava-se Jesus, portanto, impossibilitado de instruí-los acerca do verdadeiro estado das coisas. Por outro lado, no entanto, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos vigentes, absteve-se, deixando ao tempo a tarefa de corrigir as ideias. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida abençoada e dos sofrimentos que esperam os culpados. Mas em parte alguma de seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. É verdade que, de tempos em tempos, homens mais adiantados que a média analisaram as penas futuras sob uma ótica mais racional, mas não puderam triunfar sobre a ignorância e sobre as crenças mantidas propositalmente por interesses particulares. Início da nota do editor número 47. Os homens descreveram a vida futura pela imaginação e pelo senso comum dos fatos materiais, criando diversos sistemas e crenças. Em variadas épocas, a verdade foi entrevista por alguns homens, mas essas ideias ficaram em grupos fechados das elites. Mas, afirma Kardec, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Capítulo 8. Agora é tempo de levar a verdade a todos, por meio da fé racional e da liberdade de escolha. Fim da nota do editor. Foi necessária a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para refutá-las. Mas as ideias herdadas não foram substituídas por nenhuma verdade objetiva. Ao longo período de crença cega sucedeu-se, como transição, o período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio pôr um fim. Era necessário demolir antes de reconstruir. Porquanto é mais fácil persuadir aqueles que em nada creem a aceitar ideias justas, porque estes sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé enraizada em algo absurdo. Início da nota do editor número 48. É mais fácil persuadir pela clareza lógica da teoria espírita um descrente munido da liberdade de pensamento do que um religioso cego pelo fanatismo. A convicção não se impõe, mas se adquire pelo livre exercício da razão. O estabelecimento da autonomia moral no mundo se dará pela voluntária adesão da vontade de cada um. Fim da nota do editor. As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, assim como baniram o céu do empírio, mas não destruíram a lei das penas e recompensas, porque esse princípio assenta-se na justiça de Deus. Com o progresso das ideias, a crença apenas se modificou, tomando um sentido mais racional acerca da natureza de tais penas e dessas recompensas. Perguntou-se então onde está o inferno, como também onde está o céu. Por um tempo, a crença oscilou, incerta, sobre um e outro ponto. A revelação moderna vem hoje firmar a opinião, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como nos mostra o estado daqueles que são felizes. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Início da nota do editor número 49. Essa explicação corresponde ao item 16º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capitão 8ª, que afirma: o inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Fim da nota do editor. Mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Início da nota do editor número 50. Essa explicação corresponde ao item 9º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capitão 8ª, que afirma:
Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e não se aperfeiçoasse jamais sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A ideia de uma pena eterna é a ilusão daquele que não enxerga o fim de seus sofrimentos, achando tratar-se de um castigo divino. Tudo muda com a realidade de que tudo depende dos esforços de sua vontade. Fim da nota do editor. Ela carrega em si seu próprio castigo, e isso onde quer se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem, por afinidade de posição, ao redor de certos pontos. A alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados psíquica e moralmente, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Se podemos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, da qual ao sair as almas passam, sem transição, à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas sem admitir a possibilidade de que se os atravesse, e por consequência, admitir o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva; se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Início da nota do autor número 51, v. O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão. Terceira. Fim da nota do autor. A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não havendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Em contrapartida, não havendo feito o bem, não têm direito algum à felicidade suprema. Elas encontram-se então, diz a Igreja, nos limbos, situação mista que jamais foi definida e na qual, se não sofrem, também não desfrutam da perfeita felicidade. Mas, já que sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas que fosse de outra forma, equivale a um suplício eterno e merecido. O mesmo ocorre com o selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peça por ignorância, abandonando-se aos instintos naturais, e não pode ter nem a culpa nem o mérito daqueles que puderam agir com conhecimento de causa para o próprio adiantamento. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nestas palavras do Cristo: a cada um segundo suas obras. É preciso que se entenda por obras boas ou más as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. Início da nota do editor número 52. Essa explicação corresponde ao item 25º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: o bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Fim da nota do editor. A doutrina espírita nos ensina isto: não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis, tampouco uma só boa qualidade que não seja a fonte de alegria. Assim, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, da mesma forma que a soma da felicidade é proporcional à soma das qualidades. Início da nota do editor número 53. Essa explicação corresponde ao item 7º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: e não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido. Fim da nota do editor.
donde resulta que a alma que possui 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas quando, dessas 10 imperfeições, restar-lhe um quarto ou a metade, ela sofrerá menos, e, no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá de modo algum, e será perfeitamente feliz. Tal qual, na Terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais do que o que tem apenas uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem maior ventura que a que tem menos. A consequência dessa concepção é que há tantos graus de felicidade ou infelicidade das almas após a morte quantas forem as qualidades boas ou más que elas possuam. Início da nota do editor número 54. Conforme os dogmas religiosos, a condição após a morte é uma só, sendo a alma condenada ou bem-aventurada. O sofrimento do inferno, por exemplo, é igual tanto para quem cometeu um pecado, quanto para o pior facínora. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária, e a felicidade suprema o destino para todos os seres. Fim da nota do editor. Sendo permitido a todas as almas adquirir o que lhes falta e desfazer-se daquilo que tem de mal, conforme seus esforços e sua vontade, resulta ainda daí que o futuro não está selado para ninguém. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das próprias obras. A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta, ademais, dos numerosos exemplos citados na segunda parte deste livro. Início da nota do editor número 55. O Céu e o Inferno é uma notável tese elaborada por Kardec quanto à metodologia espírita, utilizada, neste livro, para o estudo da vida futura. O método é apresentado no prefácio e empregado na investigação. Já a teoria está definida na primeira parte, pelo estudo racional de milhares de diálogos com espíritos de toda a escala evolutiva e pelo ensinamento dos espíritos superiores. Kardec selecionou exemplos significativos, que confirmam a teoria, apresentados na segunda parte. As leis da justiça divina, referentes ao futuro da alma, foram resumidas em 25 conceitos, capítulo 8º. As penas futuras segundo o Espiritismo, deduzidos da concordância entre inúmeras observações, em diversas partes do mundo, no diálogo com espíritos de todas as fases da escala espírita. Há uma correspondência entre os pontos sintetizados por Allan Kardec no capítulo 8º e a doutrina desenvolvida por toda a primeira parte desta obra. Na segunda parte, uma seleção de exemplos dos espíritos nos diversos estados, de sofredores a felizes. Fim da nota do editor. Fim do capítulo 4º.